Olá, pessoal, bom dia. Aqui é o professor Washington Soares e nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre o tempo e a importância do tempo para o estudo da história, tá bom? Entre os nossos objetivos aqui, a gente tem que mirar a capacidade que a gente vai ter que desenvolver de compreender que existem noções diferentes de tempo na nossa sociedade, ok? E que essas noções elas foram socialmente construídas, tudo bem? E, por fim, a gente vai ter que ver que o tempo histórico ele é muito específico para o nosso estudo, tá bom? Ele não se confunde com o tempo cronológico, né? Anos, dias, meses, etc. Ele tem uma característica bastante específica, tá bom? Bom, a primeira coisa que quando a gente fala, né, o que é o tempo, eu gosto muito de uma definição do Santo Agostinho, né, um filósofo cristão Santo Agostinho. Ele tem a seguinte frase: que é, pois, o tempo? Quem poderá explicá-lo clara e brevemente? Quem poderá apreender, mesmo só com o pensamento, para depois nos traduzir por palavras o seu conceito? E que assunto mais familiar e mais batido nas nossas conversas, quando dele falamos, compreendemos o que dizemos. Compreendemos também o que nos dizem quando dele nos falam. O que é, por conseguinte, o tempo? Se ninguém me perguntar, eu sei. Se quiser explicar a quem me fizer a pergunta, já não sei. Ou seja, a pensar o que é o tempo, a definição exata do tempo, é uma coisa que os filósofos já fazem há bastante tempo. E é importante que a gente saiba, pessoal, que não há uma definição única sobre o que é o tempo. Tá bom? Existem várias definições que a gente vai ver aqui. Tá bom? Primeiro, quando a gente fala de tempo, né? Eu gosto dessa imagem do Goya, né? O Francisco de Goya, o pintor espanhol. Essa pintura se chama Saturno devorando seus filhos. Né? Saturno é Cronos, da mitologia romana, é o deus do tempo, o titã do tempo. E aqui, com essa pintura, ele representa que o tempo a tudo devora, que o tempo passa para todos. Né? Que sobre este mundo aqui, o tempo passa e o tempo, abre aspas, metaforicamente, ele devora. Né? Seja os indivíduos, sejam as pedras, as grandes civilizações, ou seja, tudo nesse mundo é temporário, ou seja, passivo de existir no tempo, seja uma existência mais prolongada ou uma existência menos prolongada. Né? Vejam as espécies que nos antecederam. Né? Os dinossauros, por exemplo, existiram durante um tempo, desapareceram, um tempo depois surgimos nós, os hominídeos, tá bom? E outros tantos animais que surgem e desaparecem nesse processo de vida do nosso planeta. Né? O espaço teria aí aproximadamente 13 bilhões de anos. E aí eu achei legal essa figura aqui, porque ela faz um comparativo. Se o universo tivesse 13 anos, o planeta Terra teria surgido nos últimos 5. Né? Nos últimos 7 meses, teriam surgido, né, os organismos mais complexos. Nas últimas 3 semanas, os dinossauros teriam sido destruídos. Há 3 dias, os hominídeos, né, nossa família hominídeo, teria surgido. Há 53 minutos, teriam surgido os Homo sapiens, né, a nossa espécie. Nos últimos 5 minutos de 13 anos, teriam surgido as sociedades agrícolas. Nos últimos 3 minutos, teríamos desenvolvido a capacidade de escrita e de registro da nossa passagem por aqui. E nos últimos 6 segundos, teria ocorrido a Revolução Industrial. O tempo natural, pessoal, o tempo da natureza, ele é muito grandioso se comparado, né, ao tempo de vivência humana. Então, quando um astrônomo fala, por exemplo, tal evento ocorreu há 1 milhão de anos, para ele é pouca coisa. 1 milhão de anos
para a idade do universo, que tem mais ou menos aí 13 bi, 1 milhão é pouca coisa. Quando a gente fala, o ser humano surgiu há 200 mil anos, 100 mil anos, 50 mil anos, foi um segundo atrás. Então, reparem, o tempo da natureza, pessoal, ele serve muito para os astrônomos, claro, ele é muito útil, mas ele não nos serve para o estudo da história, porque ele é muito grandioso, ele ultrapassa em muito a vivência humana. Existem outras formas também, né, de registrar o tempo, que é o tempo geológico, né? Esse mais específico aos professores de geografia que estudam a questão da geologia, né? Que é o tempo em que se cronometra, digamos assim, que se organiza a evolução da vida no nosso planeta. Tá bom? E aí a gente traça um paralelo entre o desenvolvimento da vida e a história do planeta, né? O tempo de existência do nosso planeta Terra. Então a gente vê aqui, no pré-cambriano, né, cerca de 670 milhões de anos, aparecem os primeiros seres pluricelulares. Nós, seres humanos, né, estamos aqui, quaternário, nos últimos 10 mil, né? Mas nós nascemos ali no Neogênio, né? Em torno de 200 e poucos mil anos atrás. Então, reparem, pessoal, a vida tem uma trajetória muito maior do que a experiência humana no nosso planeta. Tá bom? Aqui tem duas frases que eu acho legal para a gente pensar a importância do tempo para o ser humano. A primeira do escritor argentino, né, o Jorge Luis Borges, e o segundo do filósofo espanhol José Ortega y Gasset. Tá bom? O Borges diz: o tempo é a substância de que sou feito. O Ortega diz: o homem é o homem e a sua circunstância. O que eles estão querendo dizer isso, pessoal? Que nós, seres humanos, nós somos seres que estamos imersos no tempo. A nossa experiência, né, de vida, o que a gente faz, o que a gente deixa de fazer, o que a gente escolhe fazer, o que a gente escolhe não fazer, tudo isso, pessoal, nos define enquanto seres humanos, nos forma enquanto sujeitos, né? Eu sou quem eu sou, você é quem você é, por conta da sua trajetória histórica, nem mais nem menos. Tivéssemos nós nascido em outro lugar, em outra época, seríamos biologicamente iguais, mas seríamos, do ponto de vista cultural, do ponto de vista subjetivo do sujeito, seríamos pessoas diferentes. Teríamos outras vivências, outras experiências, outros olhares sobre o mundo. Por isso que, ao longo do tempo, quando a gente estuda a história, a gente tem que ter ciência de que os homens no passado realmente pensavam diferente da gente. A gente não pode pensar o passado com a cabeça do presente. Isso se chama anacronismo. É um pecado mortal para o historiador. Eu não posso achar que um romano pensava igual a mim, né? Que um asteca pensava igual a mim, que um japonês do século XVII pensava igual a mim. Eles não pensam. Eles são seres humanos, mas eles enxergavam o mundo de uma forma que a gente tem que entender a sociedade, o tempo que eles vivem, para a gente poder compreender um pouco qual é o mundo que eles enxergam, como eles interpretam e assim por diante, né? Nós temos nas nossas sociedades, né, o hábito de marcar a passagem do tempo, que é o tempo vivido, né? A gente separa, geralmente, infância, juventude, vida adulta. A nossa sociedade separa juventude, infância, né, adolescência. Outras sociedades não. Outras sociedades, elas marcam a passagem da infância direto para a vida adulta, né? Então, algumas tribos indígenas ainda no Brasil marcam a passagem da infância para a vida adulta com um teste de braveza ou de força, né? Entre os judeus, tem o bar mitzvah para os meninos, o bat mitzvah para as meninas, que marca, né, a entrada desse menino ou dessa menina na vida adulta, na responsabilidade perante os seus próprios atos. Ou seja, deixa de ser criança, passa a ser adulto. Agora, aquele indivíduo, ele é responsável pelos seus próprios atos, tá bom? O tempo vivido, pessoal, é como as sociedades organizam o tempo biológico. Como a sociedade diz: olha, você é uma criança, você é um velho. E como a sociedade olha para aquele período da vida. Então, nós olhamos para as crianças de uma forma diferente que nós olhamos para um adulto de 50 anos. Nós sabemos que ela tem uma limitação de desenvolvimento que não cabe ao adulto. Então, nós cobramos dela, enxergamos nelas, esperamos delas coisas diferentes do que esperamos de um adulto
aos 50 anos de idade. Tá bom? Aqui a gente já entra numa parte bastante específica, que é o chamado tempo concebido, pessoal. O tempo concebido nada mais é do que o tempo que nós, sociedades, organizamos de acordo com os nossos critérios. Ou seja, o tempo, as horas, os minutos, os anos, meses, etc., eles são socialmente construídos, né? E em determinado momento, nós definimos que o segundo tem tanto período, que o minuto, o dia, a hora, e etc. A gente que inventou. Para quê? Para organizar a nossa contagem do tempo. Né? Então, quando eu digo, hoje é dia 13 de março de 2020, hoje é dia 14 de abril de 1932, tudo isso, pessoal, nos remete a gente a um lugar no tempo. Ainda que o tempo não volte, ele seja uma linha, né, que vai sempre para frente, a gente organiza o nosso calendário para a gente se situar. Né? E todos os povos conhecem a contagem do tempo. Né? Nem todos desenvolveram calendário, mas todos conhecem a contagem do tempo, basta olhar para a natureza. O dia, a noite, o movimento dos astros, o movimento da natureza, né? A mudança de estações, etc. A partir disso, nós, seres humanos, vamos criando essa contagem do tempo, tá bom? Ela é socialmente construída. Vou colocar aqui para a gente, né, 3 grandes calendários das religiões monoteístas: o calendário judaico, cristão e islâmico. Né? Está aqui do ano de 2011. Reparem que, para eles, existem critérios para definição. Né? Os judeus apontam que o ano 1 foi o ano de criação do mundo para os homens, de acordo com a tradição judaica, né? Que é 2000, de acordo com esse calendário aqui, hoje estamos em 2020, que é 2011 anos atrás, Jesus teria nascido. E de acordo com os muçulmanos, né, tendo como base o ano cristão de 2011, há 1432 anos atrás, o profeta Maomé teria, né, empreendido a Hégira, e esse seria o ano 1 do calendário muçulmano. Né? Hoje, cristãos muçulmanos e judeus sabem que o nosso planeta é muito mais velho do que isso. Né? Mas eles mantêm a tradição porque seria importante para esses sujeitos. Então, chegamos à seguinte conclusão: o calendário ele é importante para aquela determinada sociedade, ele obedece a critérios daquela sociedade. Né? Geralmente pode ser um critério religioso, pode ser um critério político, né, de organização. A gente, por exemplo, organiza a nossa linha do tempo da história geral de acordo com eventos importantes, principalmente para o continente europeu. Né? Essa linhazinha foi inventada no século XIX, tem como base a sociedade europeia. Então, nós temos a Idade Antiga, a Idade Média, moderna, contemporânea. Né? E, de acordo com os historiadores, dentro dessas 2 balizas, início e fim, a sociedade, principalmente a europeia, se comportou de determinada forma. Né? Por mais que essa linha do tempo seja arbitrária, não é? Para a gente, que, por exemplo, não é europeu, ou para o sujeito que vive lá no interiorzão da África, ela é pedagogicamente importante para a gente entender e estudar. Tá bom? Por fim, quando a gente fala de tempo histórico, pessoal, o tempo histórico é o tempo que leva para a sociedade mudar em determinado campo da própria sociedade, da sua própria organização social, ou na economia, ou na política, ou na cultura, no comportamento, na religião. Então, o tempo histórico ele não se confunde com o tempo cronológico. A gente usa o tempo cronológico para se organizar. Quando eu falo, opa, Primeira Guerra Mundial começou em 1914 e terminou em 1918. Mas se eu for estudar os conflitos que levaram à Primeira Guerra Mundial, eu vou ter que ter essa noção aqui em vermelho de processo. Ou seja, quando eu estudo a Primeira Guerra Mundial, eu estudo ela como um fato. Ocorreu de 14 a 18, envolveu A, B, C e D. Ok. Mas quais foram as causas? Por que esses países entraram em guerra? Eu preciso entender isso. Né? Para quando eu estudar tudo, eu também compreender quais foram as consequências, né, daquela Primeira Guerra Mundial, nesse nosso exemplo. Mas eu tenho que entender o seguinte, pessoal, que o homem vive em um determinado ambiente, em um determinado espaço.
Então, se eu for estudar a Primeira Guerra, eu tenho que levar em consideração a conjuntura, né, o contexto europeu, né? Porque a guerra estoura na Europa, apesar de ter as suas consequências para o mundo, a guerra estoura na Europa. Por quê? Tem um motivo. Bom, e um determinado período, ou seja, qual é o período que aquela guerra se desenrolou? Entre 14 e 18. Ok. Os efeitos dela terminam em 18? Não. Aí, pessoal, está o pulo do gato para o estudo da história. Os efeitos de determinado fato social, às vezes, eles ecoam por centenas, milhares de anos, às vezes. Né? Se hoje eu quero entender, por exemplo, como a religião ainda organiza a vida de muitas pessoas, eu tenho que entender lá o início das religiões, lá para trás. Né? Vamos dar o exemplo do cristianismo, que é muito forte no nosso país. Se eu quero entender por que o cristianismo ainda hoje modela o comportamento de alguns indivíduos, eu tenho que voltar lá atrás, o nascimento do cristianismo, para poder explicar. Né? E a gente vê que, mesmo depois do nascimento do cristianismo, ele continua ecoando ao longo do tempo. E, para estudar um evento, eu tenho que estudar os seus sujeitos sociais, ou seja, quem são as pessoas que estão ali vivendo aquilo, efetivamente. Eu preciso entender. Se eu estou falando da Primeira Guerra Mundial, eu tenho que falar do comportamento dos europeus durante a guerra. Eu não vou falar do comportamento do sujeito que vivia em Belém do Pará, porque não afetou a vida dele. Não tem nada a ver com a guerra. Ele pode até ter ficado sabendo, por causa do jornal, no máximo isso. Então, o comportamento desse sujeito do Belém do Pará não faz a mínima diferença para a Primeira Guerra Mundial. Né? Ele não é um sujeito social daquele evento específico. Ele é sujeito social de outros eventos. Tá bom? Por isso que, quando a gente estuda dois eventos, a gente tem que ver que cada evento histórico tem o seu tempo específico. Quando eu falo, por exemplo, as consequências da escravidão para o Brasil, a escravidão acabou há mais de 100 anos, mas ela ainda tem consequência em hoje, 2021. Quando eu falo, por exemplo, do direito ao voto das mulheres, eu tenho que estudar a trajetória do direito aos votos das mulheres no Brasil, porque não foi o mesmo dos Estados Unidos, que não foi o mesmo da França. Né? A conquista do voto feminino se deu em 1932 no Brasil, mas a situação de igualdade, por exemplo, entre a representação de pessoas negras no nosso Congresso, ainda hoje é desproporcional. O nosso Congresso é mais branco do que negro. Bom, tudo isso, pessoal, leva a gente a entender que os acontecimentos históricos, eles têm um tempo específico. E é esse tempo que nós chamamos de tempo histórico, e que não se confunde com o tempo cronológico. A gente usa o tempo cronológico para se organizar, mas ele não tem uma duração específica, 10 em 10, 15 em 15, 20 em 20 anos. Tá bom? Com isso, terminamos aqui a nossa aula sobre a importância do tempo para a história. Grande abraço.